bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 21 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Sucedeu que, achando-se Jesus em certa idade, um homem coberto de lepra o viu, dele se aproximou e, prostrando-se com o rosto em terra, o implorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Estendendo a mão, Jesus o tocou, dizendo: Eu o quero, fica curado. E a lepra desapareceu no mesmo instante. Lucas 5, 12 a 13. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Vamos, nesse instante, colocar-nos diante de Deus, nosso Pai, e vamos pedir por todas aquelas pessoas que nos são queridas. Pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos cunhados, pelos sobrinhos, pelos avós, pelos netos, pelos tios, primos, e vamos colocar também os nossos amigos, irmãos que nos conhecem profundamente, que nos amam gratuitamente, que estão sempre ao nosso lado, nos levando para o caminho do bem. Colocamos também, Jesus, diante de ti, nossos amigos espirituais, que também não medem esforços para nos auxiliar na tarefa. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Quem pode fazer a triagem fraterna? Quem pode fazer o tratamento espiritual? Todas aquelas pessoas que assim desejarem. Então, se você anda triste, se você anda deprimido, se você anda com ideações suicidas, se você já tentou o suicídio, se você anda nervoso, irritado, brigas constantes no ambiente do lar, briga entre pais, briga entre filhos, briga no trânsito, briga no ambiente de trabalho. Se você não consegue trabalho, parece que tudo está fechado. Se você não consegue descobrir os problemas de saúde por que você está passando, se você anda com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, se você está envolto com as viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, da gula, da promiscuidade, os vícios sexuais,
Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Então venha fazer o tratamento. Hoje, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita. Estamos lá de braços abertos para te acolher. Meus amigos, nós iniciamos o estudo da obra Ceareiros de Volta. Essa obra é um livro psicografado pelo médium Valdo Vieira, com a participação de vários espíritos. E a elaboração ou a condição que foi colocada às mensagens é por ordem alfabética do nome do espírito. E como nós iniciamos a letra B, hoje também nós vamos ver a mensagem do espírito Batuíra. E é uma mensagem maravilhosa, né? Então, vamos lá? Bem-aventurados. O espírito renasce na terra, impulsionado por nova esperança, decidido a enfrentar as provas que escolheu no campo do aprendizado. Passa o tempo. Perlustra a fase infantil e, por vezes, atravessa a juventude, evidenciando a melhor disposição íntima para atingir surpreso o limiar da maturidade humana. Começam a surgir os problemas e lutas maiores. Repontam as primeiras decepções. Desvelam-se os reencontros mais graves. Rearticulam-se compromissos amargos. Enigmas do pretérito, recente ou remoto, aparecem de improviso. Esboçam-se tentações constringentes e identifica em si mesmo as mostras iniciantes dos desajustes morais. Credores impassíveis de outro tempo, domiciliados na espiritualidade inferior, descobrem-nos envergando a roupagem carnal diferente e insuflam-lhe aviltantes ideias fixas ligadas aos pontos vulneráveis que lhe assinalam a personalidade, quase sempre distante da obrigação de orar e vigiar, perdoar e servir em proveito próprio. Nascem daí as primeiras frases de pessimismo, os primeiros ares de tristeza, os primeiros traços de melancolia, os primeiros sintomas de frustração. Em semelhante trecho do embate pelo necessário aperfeiçoamento, os seres humanos passam a atenção constante e imanifesta do corpo espiritual, ansiando recuperar a paz que consideram perdida. Aqueles que se apoiam no Cristo, orando, resignando-se e estabelecendo contatos intuitivos através do perdão e da humildade, da beneficência e do serviço, logram restaurar-se mais facilmente, animados à compreensão e à fé viva que lhes garantem serenidade e paciência. Contudo, aqueles outros que se ausentam da realidade moral,
assumem fugas psicológicas, válvulas falsas para quebrar a pressão interior e entregam-se imoderadamente ao álcool, aos tóxicos, aos jogos de azar ou às aventuras infelizes da sensibilidade no domínio das paixões, terra a terra, que se fazem acompanhar de cativeiros e angústias. Gradativamente entram na condição de escravos dos próprios desregramentos e tornam-se tiranos dos outros. É aí que se desencadeia o colapso de todas as resistências da alma, que se entrega então em dolorosos processos obsessivos à recapitulação de todos os erros do passado para, de novo, mergulhar em pesadelos sinistros além da morte. Espíritas, irmãos, permanecei em guarda contra vós mesmos. A doutrina bendita que nos tutela, os votos de melhoria, surgiu nos caminhos do mundo para anular os rebates falsos do materialismo, insulando-nos fortaleza e resolução para vencermos nossas tendências menos felizes. Seguir o Espiritismo é refazer o destino. Já conseguis estudar os mecanismos da justiça maior. Interpretais no tempo e no espaço as causas profundas das aflições. Tendes por bênção incontestável o provisório esquecimento das existências anteriores. Entendeis sem dificuldade o imperativo da justa resignação. Aceitais a função admirável do educandário terrestre e reconheceis igualmente no cárcere de carne a abençoada carteira escolar, em que se recolhemos lições e valores para nossa definitiva emancipação. Em razão disso, sois na terra aqueles companheiros da eternidade, mais capacitados para sentir e receber as inefáveis alegrias prometidas pelo Senhor quando socorreu no torpe da cruz, no tope da cruz, a multidão desesperançada. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Meus amigos, encerra aqui a mensagem de Batuíra. A gente não tem nem muito o que comentar, porque Batuíra foi no ponto. E a gente fica, às vezes, questionando coisas que a gente não estuda. A gente não, a gente fica num conceito raso do espiritismo e até da religião que a gente faz parte, a gente fica num conceito raso. E que muitas vezes nós que somos da liderança religiosa, seja espírita, católica, evangélica, de qualquer agrupamento religioso,
Muitas vezes ficamos na superfície do ensino, levando as pessoas a uma criação frustrada de ideias religiosas falsas, de estudos falsos, de interpretações doutrinárias falsas, teológicas da Bíblia. E aí nós vamos criando um bando de pessoas frustradas e que vão criando agrupamentos frustrados também, porque nós esquecemos da essência do Evangelho de Jesus. Meus amigos, nós temos que tomar vergonha na nossa cara e começar a estudar com vontade, com profundidade e sair de um espiritismo raso, superficial, fanático, que nos leva à deserção, que nos leva a uma frustração, porque nós vamos nos envolvendo de diversas naturezas por nossa própria invigilância, pela falta de cuidado. Um estudo que nós criamos dentro do programa a que nós estamos inseridos, de 5 cursos, teoricamente, de 5 semestres de cada curso. Porque cada curso tem mais ou menos, em média, aí, no seu geral, de 21 aulas, ou seja, de 21 semanas de estudo. E nós vamos deixando as coisas acontecerem numa superficialidade tremenda, que nós vamos servindo de processos obsessores, porque nós não estamos estudando, nós não estamos alimentando o nosso espírito de conhecimento, nós não estamos alimentando a nossa fé. E aí a gente está ficando no superficialismo, enchendo de sofrimento e de dor, dando asas, abrindo caminhos para os processos obsessivos e que são dolorosos. Meus amigos, precisamos urgente rever nossa caminhada, dar uma brecada no nosso veículo físico, dar uma brecada, freia. Estamos diante de um caminho e vamos retomar esse caminho. Porque nós vamos entrando em fugas psicológicas, em fugas teológicas, em fugas de tanta natureza que nós vamos desconstruindo a verdade espírita. Nós não podemos mais ficar nesse sentido. Devemos estudar, devemos reaver nossos compromissos que nós assumimos quando nós estávamos no mundo espiritual. E o tempo está passando, o tempo passa, e nós vamos ficando aqui apegado às questões de intrigas, de maledicência, de que a pessoa falou, de que não sei mais o quê. E às vezes nós vamos sendo atacados porque não estamos estudando. Nós não estamos fazendo a nossa reforma íntima. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, que os ensinos que estamos tendo por meio desta obra, por diversos irmãos do mundo espiritual que trouxeram mensagens esclarecedoras, e que por muitas vezes puxam a nossa orelha para que de fato possamos trilhar pelo caminho. Sabemos, Jesus, que o sofrimento por que estamos passando são causas nossas mesmas.
porque nós não queremos aperfeiçoar, porque não queremos estudar, porque não queremos fazer a reforma íntima. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, pega em nossas mãos, nos ajude a trilhar pelo teu caminho, nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo na esperança e na caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.